As Escrituras, interpretada fácil de entender. Do livro de Juízes, livro histórico, do capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 31. O versículo 1. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações sexuais com ela. Versículo 2. E o povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. E ficaram em silêncio, pensando: vamos esperar o amanhecer, então nós mataremos Sansão. Versículo 3. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas e pôs tudo sobre o ombro e carregou para o alto do monte que está em frente da cidade de Hebrom. Versículo 4. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Versículo 5. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela, com Dalila. E eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você, Dalila, porque ele é tão forte. Como é que o poderemos dominar e amarrar Sansão e deixar sem defesa? Se você, Dalila, fizer isso, cada um de nós vamos te dar 1.100 moedas de prata. Viu? Versículo 6. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que ele deve fazer? Versículo 7. Sansão respondeu: Dalila, se você me amarrar com 7 cordas de arco novas que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Viu, Dalila? Versículo 8. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arcos novas, que ainda não estava seca, e ela amarrou Sansão, o seu esposo. Versículo 9. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E Sansão arrebentou as cordas de arco como se fosse fio de linha queimada. E assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da sua força de Sansão. Versículo 10. Então Dalila disse: até agora você, Sansão, mentiu e caçoou de mim. Por favor,
Me diga como é que alguém pode amarrar você, Sansão. Versículo 11. Sansão respondeu: Dalila, se você me amarrar com cordas novas, que nunca for usada, ficarei fraco e serei como qualquer um outro homem. Versículo 12. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou Sansão os braços dele, depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fosse fio de linha. Versículo do 13. E Dalila disse: Ah, não, você continua, Sansão, mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. E ele respondeu, Sansão respondeu: Dalila, se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Versículo 14. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças do cabelo de Sansão num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. E depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas Sansão se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Ele arrancou o prego com o cabelo das tranças. Versículo 15. Então ela disse: Por que você, Sansão, diz que me ama? Se isso não é verdade, você me fez de boba 3 vezes. Até agora não me contou por que é tão forte. Versículo 16. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a assistência dela que já não a aguentava mais. Versículo 17. E acabou ele contando a verdade para Dalila. O meu cabelo, Dalila, nunca foi cortado. Eu fui dedicado ao Pai Eterno, ao Criador do céu e da terra, como narizeu. Desde que nasci, o meu cabelo não foi cortado. Eu perderei a minha força e ficarei fraco e serei com qualquer um de outro homem. Versículo 17. E acabou ele contando a verdade. Ó, Dalila, o meu cabelo nunca foi cortado. Eu fui dedicado a Deus como narizeu, desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, eu perderei a minha força e ficarei fraco. Serei com qualquer outro homem. Versículo 18. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: Volte de novo, agora ele me disse a verdade.
Então eles vieram, trouxeram o dinheiro. Versículo 19. E ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem, ele cortou as 7 tranças de cabelo de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-la, mas ele havia perdido a sua força. Versículo 20. E ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Pai Eterno havia abandonado. Versículo 21. E os filisteus pegaram e furaram os seus 2 olhos de Sansão. Então levaram para Gaza e prenderam Sansão com corrente de bronze e puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Versículo 12. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Versículo 23. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e ofereceram um grande sacrifício às suas imagens de escultura, os seus deuses, Dagon, as suas imagens de escultura de Dagon. E eles cantavam em louvor às imagens de escultura, o nosso Deus, dizendo: o nosso Deus Dagon, o inimigo, entregou Sansão nas nossas mãos. Os filisteus, os governadores, do versículo 23, os filisteus reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício às suas imagens de escultura de Dagon, os deuses deles. E eles cantavam ao nosso Deus as imagens de escultura, entregou aos nossos inimigos Sansão nas nossas mãos. Versículo 24. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao Deus das imagens de escultura de Dagon. Assim o nosso Deus, a imagem de escultura, entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muito dos nossos irmãos filisteus. Versículo 25. No meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para nos advertir. E trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois colocaram entre as colunas do templo. Colocou Sansão nas colunas do templo. Versículo 26. Então Sansão pediu ao rapaz que guiava pela mão de Sansão: deixa-me tocar nas colunas que sustenta o templo de Dagão, para que eu possa me encostar nelas. Versículo 27. O templo de Dagã, o deus dos filisteus, estava cheio de homem e mulher, e 5 governadores filisteus estavam lá, havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres, olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. Versículo 28. E Sansão orou ao Pai Eterno, dizendo:
Ó Pai eterno, meu Criador do céu e da terra, peço que lembre-te de mim, por favor, dá-me força sobre mais essa vez. Deixa que eu de uma só vez me vinga dos filisteus por ter furado os meus 2 olhos. Versículo 29. Então agarrou as 2 colunas do meio do que sustentava o templo de Dagon, com a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra coluna, e jogou todo o seu peso contra elas. Versículo 30. E gritou: que eu morra. E Sansão gritou: que eu morro com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força, e o templo de Dagã caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas, que assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Versículo 31, para terminar. E os irmãos de Sansão, toda a sua família, foram buscar o seu corpo, e ele levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoa, pai de Sansão. E o seu pai, Sansão, havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Este foi o livro histórico de Juízes, do capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 31. Da escritura interpretada, fácil de entender. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó, o Ial, abençoe todos nós com saúde e nos livre nós de todos os mal. Dá sabedoria e entendimento para entender a Tua palavra do jeito que está escrito, para que nós não ficamos somente por ler e somente por ouvir, mas que gravamos essas palavras no fundo do coração, para que nós meditamos nela dia e noite, para conhecimento da Tua palavra, para que nós possamos obedecer a palavra do Pai eterno do jeito que está escrito, para que nós não venhamos fazer a nossa vontade, mas que nós venhamos fazer a vontade do Pai eterno do jeito que Ele ensinou para nós. Boa noite para todos, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai eterno e se Ele quiser. Shalom para todos.